recebendo cura da parte de Deus. Temos tratado durante essas 2 últimas semanas sobre saúde e cura. É um tema bíblico, é um tema que vem da própria morte de Cristo na cruz. Tanto que o texto que eu utilizo hoje, de 1 Pedro 2, versículo 24, diz que carregando Ele mesmo sobre o seu corpo, o próprio Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, o que Ele carregou? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, ou seja, não tendo mais um relacionamento com o pecado. Antes nós éramos pressionados pelo pecado. Tínhamos sobre os nossos ombros o peso, do pecado. E agora Jesus tirou isso. Então nós somos livres para bendizer ao Senhor, livres para entrar nos céus na eternidade, livres para amar ao Senhor, para viver de um modo digno do Senhor. E inclusive isto, essa libertação de um peso do pecado, trouxe para nós aquilo que eu digo aqui com todo respeito, que é assim, de quebra, de tabela, a coisa mais básica que o ser humano precisa. Se o peso do pecado foi tirado, a coisa mais urgente e inicial que acontece é o corpo do indivíduo ser curado. Então o texto de Pedro diz assim: por suas chagas, além de todo esse plano de Deus de nos salvar a alma, pelas chagas de Cristo fostes sarados. De acordo com o título da mensagem hoje, diga aí no seu lugar, diga: eu recebo esta cura da parte de Deus. Amém e amém. Vocês sabem, irmãos, isto que a gente acabou de ler aqui é suficiente para a gente seguir uma vida de oração diante de Deus, pedindo a Ele cura, pedindo a Ele que faça manifestar, que faça concretizar esta palavra. Porque deixa eu abrir aqui mais um parênteses. Tudo que é dito da parte de Deus para a nossa vida é dito em primeiro lugar no mundo espiritual. Veja bem, o que eu vou lhe falar não é para a gente fugir da ideia de realmente termos cura no corpo, não. O que Deus diz no mundo espiritual. E existe um tempo para que isso se cumpra. Às vezes é assim, num imediatamente. Jesus teve vários encontros com tanta gente enferma, doente, cega, muda, paralítica, e ele dizia: levanta, abram-se os olhos, e imediatamente o indivíduo se via curado. A resposta vinha de modo imediato, mas essa resposta pode vir às vezes depois de um tempo que eu me dedique ao Senhor em oração, pedindo a Ele. Por isso, quando o texto diz fostes no céu, a ordem já foi dada, já fomos. A realidade espiritual da sua vida é que você já foi sarado. A tua realidade física, ela pode acontecer depois de um tempo. Por exemplo, eu não posso estar em caminhos que Deus não queira que eu ande e querendo desejar de Deus: Deus, eu quero todo tipo de bênção para a minha vida. Eu estou todo errado, mas eu quero as tuas bênçãos. Não, as bênçãos já foram dadas, mas elas ficam lá no céu esperando. A hora que eu simplesmente acerto os meus pés nos trilhos da vida, se derrama um monte de bênção na minha vida. Essa cura também pode vir a partir do momento, como eu tenho explicado aqui, a partir do momento que eu tenho um ato de fé. Porque na maioria das vezes, na Bíblia Sagrada, a gente vê as situações de cura e de milagres no corpo físico de acordo com esse padrão. É sempre assim, é sempre Deus que opera. Mas geralmente você vê o indivíduo que é curado correspondendo a Deus com uma atitude cheia de fé, correspondendo ao Senhor com um ato de fé. Então Deus age através de um ato de fé, e aí Deus confirma todo tipo de milagre que Ele sempre foi acostumado a fazer. Deus sempre fez grandes milagres. E o que temos estudado nessas últimas semanas é
o que a palavra do Senhor fala a respeito de cura. Nós temos visto que a cura ou a saúde perfeita são sempre provenientes, né, de uma ação de Deus através de um ato de fé, onde o Espírito Santo está ali agindo, o corpo é curado. Você sabe, o Espírito Santo ele mora dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos uma casa e que tem um morador dentro, tem um habitante dentro, é o Espírito Santo. A Bíblia chega a nos comparar a um templo e diz que quem está ali dentro desse templo é o próprio Espírito Santo. Então o nosso corpo é templo de Deus. Nós devemos, de um modo, aguardar o cuidado de Deus, porque veja bem, o morador da casa é que cuida da casa, né? Isso é maravilhoso. O dono da casa é quem cuida da casa. Então a gente aguarda em dois aspectos essa cura e essa saúde. Que o morador dessa casinha aqui, que é Deus, cuide dessa casa. Que, aliás, vou te dizer, é tão frágil. Um vírus no ar afeta uma casinha como essa, a pessoa desmorona. Uma bactéria, né, nos atinge e o nosso corpo é muito suscetível a enfermidades e doenças. Então a gente aguarda, no primeiro ponto, isso, que o dono dessa casa, o Espírito de Deus que está aqui dentro, o próprio Senhor Jesus, ele cuide dessa casa. Mas num segundo aspecto, a gente também cuida da casinha que ele nos permitiu ser. Nós não somos uma casa inerte, de tijolo, parada. Nós somos uma casa de tijolo vivo. Nós somos uma casa de pedras vivas. Somos uma casa que é ambulante. Então eu não posso, Senhor, dizer para ele, Senhor, cuida aqui dessa casinha, porque o Senhor é que mora aqui, mas eu vou ali comer aquele podrão, bem podrão, sabe? Sabe o podrão? Tomara você nunca prove isso. Senhor, cuida aqui da casinha, mas Senhor, eu faço qualquer coisa com a minha vida, eu não cuido da minha saúde. Então, nós devemos aguardar cura e saúde nesses dois aspectos. Em que o responsável principal pela nossa vida nos cure mesmo, e que nós, dentro da nossa capacidade humana, que a gente consiga também cuidar da nossa saúde. E não é para menos que pelo menos os brasileiros aqui, né? Eles são muitas vezes médicos de si mesmos, né? Deu um trocinho, sentiu uma dor. Tem gente que já sabe a lista do remédio que compra, já vai na farmácia, já está, né? Tem aquele esquema na farmácia do farmacêutico que te vender os remédios que ele ganha uma comissão do laboratório tal. Tem gente que vai consumir e eu acho que ganha comissão dos laboratórios. Porque diz, eu quero esse, eu quero o genérico, eu quero aquela fórmula. A gente já é médico de si mesmo. Não deveríamos ser assim. Mas em todos esses aspectos, eu preciso perceber que é o Senhor quem cuida de mim. E que quando eu encontrar uma barreira, e quando eu encontrar um limite, bispo, eu não estou nem conseguindo mais cuidar da minha saúde. Olha, fui diagnosticado com uma coisa perigosa, não é um paliativo que vai resolver, não é um comprimido que resolve. Bispo, estou necessitado de um milagre. Aí é aquela hora fundamental da gente dizer, Senhor, já fiz o máximo que podia fazer. Tenho confiado em Ti e eu aguardo de Ti um verdadeiro milagre. A minha confissão será a mesma de sempre. Eu vou pensar no mesmo texto. Pelas chagas de Cristo eu já fui sarado. Então, Senhor, estou apenas aguardando que o milagre venha, como aquela resposta que o Senhor já deu lá nos céus. Eu já fui sarado. E é nessa hora que verdadeiros milagres acontece. E o que a gente pode ter da Bíblia Sagrada como base para isso, como ferramenta para entender tudo isso, é justamente o conhecimento bíblico. O que a gente tem feito nessas 2 últimas semanas é verificarmos na Bíblia alguns exemplos de milagres, exemplos de cura,
Mas cada vez que a gente recebe uma palavra como essa, a gente vai criando uma armadura, a gente vai criando uma capacidade de lutar contra a enfermidade, de lutar contra a doença. A gente vai tendo subsídios da parte de Deus. É como diz o Provérbios 4. Olha os versículos 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. É o que a gente está fazendo nesse período, né? Poderíamos estar aqui apenas orando. Vamos orar no final dos cultos. Mas, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Ou seja, você recebe o conhecimento de Deus e isso se torna saúde para o corpo. Por quê? Porque você, ao menos, você reage. Calma aí. Aquela palavra que eu ouvi, que eu prestei atenção, que eu guardei aqui no meu coração, era uma palavra lá do profeta, que diz que pelas chagas dele eu fui sarado. Aquela palavra que você ouviu, ela surte um efeito dentro de você, em que você coloca a fé em ação e você diz, eu creio naquela palavra, pronto, a palavra se cumpre. E aí o que diz que você foi sarado se torna uma grande verdade. Então nós, aqui na nossa igreja, nós assumimos isto. A Bíblia diz, eu creio. Está lá na Bíblia, é promessa, eu recebo, eu me agarro. Eu não posso pensar o contrário disso. Mas bispo, e se eu me deparar com um período de enfermidade longo, com uma doença chata, e se eu vir pessoas à minha volta, da minha família, doentes e enfermas, a nossa posição continua sendo a mesma. Lá do céu já foi dada uma ordem, que pela oferta de Cristo na cruz, nós já fomos sarados. O restante, cabe às vezes uma investigação. Por que ainda não se cumpriu aquela palavra? Por que ainda eu não vi o milagre? Por que ainda não aconteceu? E assim a gente vai aprendendo a lidar com essas verdades. Hoje eu vou mostrar para os irmãos o caso de um homem que estava doente, e isso é relatado no livro de João, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, significa casa de misericórdia, casa de compaixão, o qual tem 5 pavilhões, 5 poços, 5 piscinas, vamos assim dizer. 5 cisternas, né? Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Bom, vamos aos detalhes aqui desse texto. Jesus indo para uma festa em Jerusalém, como muita gente fazia, e na entrada da cidade havia esse local com essas cisternas, né, locais com água, que provavelmente era usado antigamente para reservatório, mas naquela situação não era mais usado. E se dizia que um anjo, naquele período, uma vez ao ano, ia lá, agitava aquelas águas. Então o primeiro doente que entrasse na água era sarado de qualquer coisa. Veja bem, eu só quero deixar claro aqui que até mesmo, pastor Jorge, pode voltar ao versículo 4? Até mesmo o versículo 4, ele não é encontrado nos melhores originais gregos, tá? De que se usou para traduzir a Bíblia Sagrada, para traduzir para o português. Então assim, é como se esse versículo não existisse. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisa ficar preso à ideia de um anjo que ia lá e agitava a água. Porque, minha consideração pessoal,
Se Deus mandasse um anjo lá para agitar a água e só um fosse curado, esse seria o Deus do sortilégio, né? O Deus da roleta russa, sei lá. Um só será curado. Se Deus agitasse aquelas águas, centenas de pessoas seriam curadas. O que acontecia aqui, provavelmente, até por conta disso aqui, esse versículo 4 nunca se encontrou nos melhores originais. Então, como é que deveria ficar o texto? Versículo 3, pastor Jorge. Depois a gente vai pular para o 5. É assim, ó. Nestes tanques jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Olha o 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Então, o que havia era uma crendice popular. Se acreditava que naquele período de festa vinha um anjo e agitava a água. Mas olha só, um que era curado era um testemunho muito falho. Pode ser que alguém se atirasse nas águas, se sentisse melhor. De repente um pouco de fé interior, e a pessoa se atirasse nas águas, se sentisse bem, saísse melhor. E a fama daquilo ali ia aumentando. Tanto que esse homem estava ali não há 38 dias, não há 38 semanas, não há 38 meses. Ele estava ali há 38 anos. Nunca teve a chance de ir para o tanque e ser curado. Então, o que mais é provável ter acontecido aqui é que era uma crendice popular e que, de fato, não havia um anjo que agitasse as águas. Todavia, os padres que traduziram a Bíblia para a língua portuguesa, dentro do que eles entendiam lá da tradição dos judeus, eles inseriram esse versículo. O que os judeus dizem ou diziam é que tinha um anjo que agitava a água. Tá, essa história toda nunca mudou a vida desse homem. Ele continuava enfermo. Ele estava tão acostumado com a enfermidade que o versículo 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim, há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele não respondeu se queria, se não queria. Ele já estava acostumado com a enfermidade. Ele já estava acostumado com aquela situação. Ele já não estava mais dando valor ao que ele poderia fazer, de tentar se jogar no tanque, etc., de ter esperança de cura. Ele estava condicionado à doença, condicionado à enfermidade. Até mencionou outros. Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Às vezes a gente coloca a culpa nos outros. Eu não me cuido bem porque o outro. Eu não me cuido bem porque eu não tenho um plano de saúde. Eu não me cuido bem porque isso, por aquilo. Ele disse que não tinha ninguém para jogar ele no tanque quando a água era agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele era um pouquinho lerdo também, né? Porque... não sei se vocês pegaram o texto, mas está escrito aí, ó. Enquanto eu vou, tem outro que mergulha. Ele é um pouquinho lerdo. Ele era um pouquinho devagar. Versículo 8 e 9, Jesus disse assim: levanta-te, toma o teu leito, vai, anda, sai daqui. O versículo 9 diz: imediatamente o homem se viu curado. Então a palavra de Cristo restaurou aquele homem do que quer que ele tivesse ali, daquela paralisia, daquela inércia toda. Ele tomando o leito pôs-se a andar. Então eu preferi aqui lhe explicar algo, que aquele versículo que diz que o anjo agitava não se encontra nos melhores originais. Eu vejo também dessa forma que Deus não iria mandar um anjo para curar uma pessoa por vez. Deus, quando mandou a palavra dele lá para o Egito, para o povo de Israel ser liberado do Egito e caminhar para o deserto, tinha um monte de gente enferma, diz que curou a todos. Mais de 2 milhões de pessoas, todos de uma só vez. Quis também lhe mostrar que quando aquele homem diz para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque, ele estava reclamando, de certa forma, das circunstâncias desfavoráveis
E que na verdade Deus não quer isso de nós, não quer uma justificativa. Ele quer que você tenha uma atitude de fé. Imagina Jesus dizendo para você: ei, queres ser curado? A resposta tem que estar na ponta da língua: sim, Senhor, eu quero. Esse é o tal ato de fé. Essa é a tal atitude de fé. Então, amado, tenha uma atitude de fé diante dessas palavras do Senhor, quando Ele lhe perguntar: queres ser curado? Na verdade, o que você vai encontrar são palavras como aquela que a gente leu de Pedro, né? Pelas chagas de Cristo fostes sarados. A pergunta já foi feita há muito tempo. Ei, você recebe cura? Ei, você crê que há cura? Ei, você quer ser curado pelo meu poder? Ei, você quer receber o meu toque? A pergunta já foi feita há muito tempo atrás. Então, quando dizemos ao Senhor: sim, Senhor, eu recebo cura da parte de Ti, a cura se manifesta. Então, pela palavra, pela fé, pelas promessas, por aquilo que Cristo efetivamente fez na cruz do Calvário, amados, nós temos um potencial muito grande de vermos nossos corpos, volto a dizer, tão frágeis, tão enfraquecidos, tão debilitados. Nós temos a chance de ver os nossos corpos passando por um verdadeiro milagre de cura e de saúde perfeita. Aleluia! Quer dar um lindo aplauso? Nós temos essa grande chance. É pegar a promessa de Deus, é pegar a palavra que fala a nosso favor e misturar fé nisso tudo e viver isso. Sabe aquele texto de Hebreus 4, versículo 2? Separei aqui esse texto porque ele fala disso, de misturar a palavra com a fé. E isso tem um bom proveito, né? Porque diz assim, ó: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, o povo antigo, o povo de Israel. Imagine, tem muito mais conteúdo, por exemplo, no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Deus falou inúmeras vezes com aquele povo. Deus escolheu aquele povo. Deus era com Abraão, com Noé e tal. Deus começou tudo ali. Então Deus sempre falava. Os profetas todos eram todos, né, nascidos naquela terra. E tudo que Deus anuncia de boa notícia, de boas novas para nós, Deus também falou com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido, acompanhada pela fé por parte daqueles que ouviram. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Você pode receber palavras e palavras de Deus, encorajamentos, profecias, Deus dizendo que vai fazer, vai acontecer, mas se você não tiver um acompanhamento de fé, se você não tem uma outra versão que diz assim: se não for misturada a palavra dita com a fé, não vai ter proveito, porque para eles não teve tanto proveito. Nós podemos pegar todas as palavras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e principalmente porque Cristo morreu na cruz do Calvário, nós podemos misturar fé a todas essas palavras e ver essas palavras tendo um grande proveito, se cumprindo cabalmente. É como eu tenho dito aqui nessas últimas semanas, eu disse aqui, o profeta disse 800 anos antes de Cristo, que Ele sarou as nossas feridas. Há 2000 anos Ele veio aqui no mundo e morreu por nós. Bom, nós estamos no século 21. Mais do que nunca é tempo disso ser verdade na nossa vida. Tudo que a Bíblia diz que é promessa para nós já se cumpriu, mas é tempo. A gente que precisa, diante de uma palavra como essa, e não só em relação à cura, tá, amados? Porque a Bíblia Sagrada tem promessas para tudo, mas diante de uma palavra como essa, a gente aqui precisa empenhar fé. E aí eu lanço mão aqui de novo daquele texto que é também em Hebreus, no capítulo 11, que fala da classificação da fé. Ora, o que é eu empenhar fé naquilo que Deus está dizendo, que eu fui sarado?
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu estou esperando ser curado, estou esperando saúde plena, estou esperando que o meu parente, minha mãe, meu pai, meu vizinho, aquele por quem eu estou orando saia lá da CTI, do UTI. Estou esperando algo baseado no que Deus diz, que haverá cura. Eu tenho que ter uma certeza disso, eu tenho que empenhar fé. A fé também é a convicção, não é um achismo. Vamos fazer aqui uma prece para ver se Deus faz alguma coisa. Não, Deus já deu a palavra de ordem. Fomos sarados. Fomos sarados. Fomos sarados. A palavra de ordem já foi dada. Eu é que tenho que empenhar fé nisso e criar no meu coração uma convicção. Convicção do quê? De coisas que eu não vejo. Bispo, isso aí é meio loucura. Eu vou ficar convicto do que eu não estou nem vendo. Eu quero é ver para crer. Calma, creia para depois ver. A fé, ela te leva a isso, a esse aspecto. Você tem convicção. Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai curar. E vai mostrar algo que eu ainda nem sequer estou vendo. Aí quando eu vejo, quando o médico faz outro exame e diz, não, aqueles primeiros exames lá que você estava cheio de craca, não, devia estar errado, porque agora você está limpo. Aqui teve uma irmã que deu testemunho, Maria Tereza, que por conta de dificuldades no plano de saúde, ficou para fazer cirurgia nas vértebras, que tinha fissura e tudo mais. 9 meses, o plano não liberava, aí ela estava com um coletezinho. Colete daqui, colete de lá, colete daqui, colete de lá. Vai, fala comigo. Colete daqui, colete de lá. 9 meses se passaram, o médico foi fazer novos exames. Aleluia, hein? A coluna estava toda já calcificada e o médico se espantou, não pela calcificação, mas pelo alinhamento. Estava alinhada a coluna. A irmã está aqui toda feliz, aí aos domingos saltitando, dançando, porque não podia se mexer, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Então, a gente é que tem que empenhar fé naquilo que Deus diz. E aí, algo que não se vê no momento, uma hora mais cedo ou mais tarde, eu vou ver, porque fé é convicção de fatos que não se veem, porém, pela fé, serão vistos. A minha pergunta para você, até para eu ir aqui para o finalzinho da mensagem, o que você está esperando de Deus? Ou do que você tem convicção que Deus possa fazer? A resposta está na tua ação de fé, no seu agir de fé. Você tem que crer nesta palavra curadora. Você tem que crer que quando Deus dá uma ordem lá dos céus, do mundo espiritual, o milagre se faz aqui. Sabe aquele exemplo que eu usei agora há pouco? O povo de Israel, quando foi libertado lá no Egito e teve que fugir para o meio do deserto, imagine, de crianças a idosos, um monte de gente que da noite para o dia era escravo, então não deviam ter uma vida fácil. O Salmo 107, ele fala daquele momento em que eles foram libertados e que devia ter muita gente doente e enferma, inclusive, pelo que o texto diz, gente já com doença mortal. Aí o salmista diz assim, não é que naquele momento Deus lhes enviou a palavra, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Se tinha gente lá com mal-estar, com isso, com aquilo, se arrastando, se tinha gente com doença mortal, Deus sarou a todos, mais de 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter o conhecimento disso e dizer, Senhor, se aconteceu com eles, eu quero que aconteça comigo. E empenhar fé, ter certeza, ter convicção. Você tem que se levantar numa atitude de fé diante dessas adversidades, crendo na palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi.
Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. 2 cegos. Para você não ficar naquela assim, não, como é que é? Eu posso ter que pedir sozinho, ou eu posso orar aqui com meu irmão, interceder um com o outro. Você pode ir de mãos dadas com alguém e dizer: vamos concordar que haja cura, sim, sim. Você pode ir em direção à pessoa enferma e dizer para ela: eu vim aqui orar por você. Ali estavam 2 cegos caminhando, clamando. Jesus entra em casa, eles batem na porta de casa. Eles eram insistentes, né? Ponto positivo para eles. Jesus disse: vocês creem? Então recebam vista. E eles tiveram os olhos abertos. Nós temos que fazer a mesma coisa, irmos em busca disso. Senhor, eu quero. Senhor, eu creio. Senhor, eu recebo. Nós temos que orar por essas situações, pedir a Deus o livramento. Tiago 5,15 diz: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, amado, tenha fé e confesse a tua vitória. Sabe o que diz Marcos 11:22? Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, olha o detalhe, né? Disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Daquilo que eu creio, eu também digo alguma coisa. Então, nas minhas orações eu vou dizer: Senhor, eu creio na tua cura, e eu digo para o meu próprio corpo: meu corpo seja curado. Eu digo para aquela doença, para aquela enfermidade: saia do meu corpo. Ah, mas bispo, eu preciso que a química, sabe, se reverta. Mas Deus pode fazer tudo, Ele é o Criador de tudo. Ele nos criou com tantos detalhes, Ele consegue refazer tudo como ninguém. Por isso que quando a cura se manifesta, a cura se concretiza, como que num milagre, acontecem esses imediatamente de Deus. Imediatamente o indivíduo deixa de ser cego. Imediatamente o indivíduo deixa de ser paralítico. Imediatamente a lepra some. Então, creia que como Jesus curou no passado, Ele cura hoje. Ele cura agora. E que você receba esse milagre para a tua vida como uma palavra de Deus tem que se cumprir. Pelas chagas dele fomos sarados. Então, que se cumpra. Aliás, o que o profeta Jeremias disse, quando ele era indagado: você tem muitas promessas aí, Jeremias. E cadê? Cadê o teu Deus? Aí olha que coisa interessante, Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor. Se o Senhor me curar, eu serei curado. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Olha o 15. Ele falava dos que o afrontavam. Mas eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor, Jeremias? Você está aí dizendo para Deus te curar, que você vai ficar curado. Você está dizendo para Deus te salvar, que você vai ser salvo. Cadê? Quero ver quando é que isso vai se cumprir. Senhor, quanto a isso que eles dizem, cadê o meu Deus? Cadê a palavra do Senhor? Quanto a isso, ó Deus, que se cumpra. É o mesmo processo de colocar a fé em ação que a gente tem hoje. Você tem a palavra e tem a fé. Deus disse que vai fazer? Então, Senhor, que se cumpra. Não importa o que o diagnóstico médico está dizendo, não importa o que o médico disse, ou quanto te condenou, não importa o que os teus vizinhos digam de você, não importa o histórico que você tem. Papai teve isso, vovô também morreu disso. Mas você pode trazer uma carga genética que te faça ficar enfermo, mas mesmo assim a cura pode acontecer. A gente é que fica às vezes limitado nessas barreiras humanas. Mas quanto àquilo que Deus está dizendo que pode me curar, Senhor, que se cumpra. Nós é que temos que assumir esse posicionamento, ficarmos do lado da palavra. Então eu termino a mensagem dizendo: mesmo que não haja muitas explicações para o milagre, creia,
Não duvide. Quando Deus opera na vida de alguém, ninguém pode impedir. E Deus está trabalhando neste exato momento em nossas vidas. Deus está agindo nessa hora nos nossos corpos. De tudo que eu li hoje aqui, do texto principal que eu comecei, que era o texto de Pedro, tudo isso estava baseado em 800 anos antes de Cristo, quando o profeta Isaías disse: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Ele foi castigado, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Talvez eu devesse pagar duro para ter paz, mas ele resolveu pagar. E, desculpa aqui a minha expressão, com todo respeito ao texto bíblico, e de tabela, e de quebra, por suas pisaduras fomos sarados. Este era o profeta Isaías, volto a dizer, 800 anos antes de Cristo, falando do que iria acontecer no futuro. Jesus apareceu, surgiu, era Deus encarnado, morreu numa cruz, levou nossos pecados, foi ferido, foi pisado, foi massacrado, e dessa morte na cruz para agora, já foram 2000 anos. Então nós estamos falando de palavras de quase 3000 anos para trás, que mais do que nunca já se cumpriram em nossas vidas. Nós é que hoje devemos dizer: Senhor, daquela palavra que diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu creio. Daquela palavra que diz que Ele levou as nossas enfermidades, que se cumpra. Você recebe isso no teu coração? Então você está recebendo cura da parte de Deus. Sinta o seu corpo ser curado, sinta a sua saúde ser renovada, em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Receba hoje, receba agora, cura da parte de Deus.